Que bom ter você aqui comigo. Respira fundo, porque agora é a hora de cuidar do que realmente importa, a infância do seu filho. Sejam muito bem-vindas, eu sou a Maria Isabel, psicopedagoga, especialista em desenvolvimento infantil. E hoje eu quero conversar com você sobre um tema que, de verdade, eu considero extremamente urgente. Por que o desenvolvimento infantil não pode esperar? E quando eu digo isso, não é para te assustar. É para te conscientizar. Porque ao contrário do que muita gente pensa, a infância não é só uma fase fofinha, cheia de descobertas. Ela é uma janela decisiva para o resto da nossa vida. E o que a criança vive agora vai acompanhá-la pelo resto da vida. E sabe aquelas frases que a gente escuta por aí, que cada criança tem o seu tempo, deixa que uma hora vai? Pois é, nem sempre elas nos ajudam, porque a ciência já nos mostrou que o cérebro da criança se desenvolve numa velocidade impressionante nos primeiros anos de vida. Pesquisas feitas pela Universidade de Harvard mostram que até os 3 anos de idade, o cérebro da criança já atingiu cerca de 90% do tamanho do cérebro adulto. E é nessa fase que acontecem os picos de formação de conexões neurais, que são as pontes entre os neurônios, que são responsáveis por absolutamente tudo. Pela fala, pela atenção, pela memória, pela empatia, pela capacidade de autorregulação. Ou seja, o que a criança vive agora molda literalmente o cérebro dela. E isso não é exagero meu, é biologia. Essas conexões cerebrais, que os cientistas chamam de sinapses, só se fortalecem quando são ativadas com frequência. Então, se a criança é vista, se ela é escutada, tocada com carinho, se ela tem oportunidade de brincar, interagir, se ela é acolhida quando chora, esse cérebro entende que o mundo é um lugar seguro, que essa criança é importante, que ela pode confiar. Agora, se ela cresce num ambiente frio, distante, com poucas trocas, excesso de telas, muitos estímulos artificiais, esse cérebro começa a entender justamente o oposto. Opa, é melhor eu me proteger. Aí a gente começa a ver lá na frente comportamentos como agressividade, ansiedade, insegurança, dificuldades na socialização. E tudo isso tem raiz na forma como esse cérebro foi moldado lá no comecinho da vida. Tem um livro que eu amo e eu sempre compartilho, que é esse aqui. Por que o amor é importante? Porque ele fala de uma forma muito profunda sobre o papel da mãe no desenvolvimento emocional do bebê. Ele mostra que o cérebro da criança é literalmente moldado pelas primeiras relações afetivas. Quando o bebezinho nasce, ele não sabe se regular, ele não sabe regular sozinho o próprio estresse. Então, quem regula por ele somos nós. E cada vez que a mãe acolhe, embala, acalma, ela está ajudando o cérebro a construir os caminhos de autorregulação. E esses caminhos são uma base para o cérebro em desenvolvimento. São uma preparação para o resto da vida emocional dos nossos filhos. Então, não é exagero dizer que a forma como a gente ama, cuida, se relaciona com o bebê muda o cérebro dele. E o que acontece quando a gente escuta demais aquela voz que nos diz: espera mais um pouco, é só uma fase, deixa, isso vai passar. A gente perde tempo. E o cérebro, ele tem um tempo ideal para cada coisa. São as chamadas janelas de oportunidades. São nessas janelas que as aprendizagens acontecem de forma natural, muito mais leve, muito mais fluida. Aí vocês vão me dizer, depois disso dá para aprender? É claro que sim, mas o esforço é muito maior e às vezes o custo emocional também. Por isso eu preciso te dizer com todo o carinho do mundo, o desenvolvimento infantil não pode esperar, porque o cérebro da criança ele não espera. Ele está sendo moldado e remoldado exatamente agora, com o ambiente que ela vive, com os vínculos que ela tem, com os afetos que ela recebe ou que ela não recebe. E isso tudo não tem absolutamente nada a ver com perfeição. Tem a ver com presença, com consciência, com disponibilidade emocional.
Agora, se isso tudo fez sentido para você, eu quero te fazer um convite muito especial. No dia 3 de setembro, às 19h45, eu vou dar uma aula gratuita e exclusiva. A aula vai ser ao vivo, onde eu vou te mostrar os primeiros passos para destravar o desenvolvimento do seu filho. Vai ser um encontro mais íntimo, olho no olho, para você entender de forma prática como criar experiências que realmente favorecem o desenvolvimento. Sem peso, sem culpa e sem precisar investir em mil coisas e materiais. A inscrição é gratuita, mas as vagas são limitadas. Então já garante aqui no link da descrição. A infância, ela não volta. E essa pode ser a virada de chave que o seu filho tanto precisa. No dia 3, às 19h45, a gente se encontra.